Muito boa tarde. Tenho a honra de anunciar a entrada de Sua Excelência, o Governador do Banco de Moçambique, Dr. Rogério Lucas Andamela. Obrigado. Excelência, com a vossa permissão, vamos dar início à presente conferência de imprensa. Agradecemos, antes de mais, a presença dos distintos órgãos de comunicação social neste evento, que também conta com a participação dos membros do Conselho de Administração do Banco de Moçambique, diretores e demais quadros superiores desta instituição. Excelência, aproveito para informar que esta conferência está a ser transmitida em direto através da página oficial do Banco de Moçambique no Facebook. Na sequência, agradecemos igualmente a todos que nos acompanham por esta plataforma. Como sempre, a conferência será composta por dois momentos principais. No primeiro, teremos a apresentação por Sua Excelência o Governador das decisões tomadas na reunião do Comitê de Política Monetária realizada hoje, seguido pela sessão de perguntas e respostas exclusivamente dedicada ao tema abordado nesta conferência de imprensa. Neste momento, Excelência, convido a tomar a palavra. Sim. Boa tarde a todos. Imagina que estão a ver aqui uma nova cara, que é o Dr. Jaime Manjate, é o novo diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem, que foi recentemente nomeado, então vão se habituar já a ver, né, para as próximas edições. Estávamos agindo de uma maneira interim, provisória, por muito tempo, e levou-nos um tempo aí para identificar a pessoa mais adequada, mais apropriada para os desafios presentes e futuros na área de comunicação. Então, parabéns aí ao nosso colega pela nomeação a diretor. Já está no banco há muito tempo aí da casa, com uma experiência quase de 2 décadas ou mais, se não me engano, né? Quantos anos? 18 anos. 18 anos, quase 2 décadas de banco aí. Então, pronto. Vamos concentrar aqui ao nosso tema, que é a curiosidade muita dos nossos colegas aqui da comunicação e também dos colegas aqui do banco. Muito bem, taxa de juros de política monetária reduz para 10,25%. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, CPMO, decidiu reduzir a taxa de juros de política monetária, taxa mínima, de 11% para 10,25%. Esta medida decorre, essencialmente, da contínua consolidação das perspectivas da inflação em um dígito no médio prazo, refletindo, em parte, a tendência favorável dos preços internacionais de mercadorias, que todos têm vindo a acompanhar, não obstante a manutenção, a nível doméstico, de elevados riscos e incertezas associados às projeções. Referimos aos preços das commodities, o preço do petróleo, do combustível, tem tido uma tendência favorável internacionalmente. As perspectivas da inflação mantêm-se em um dígito no médio prazo. Em junho de 2025, a inflação anual fixou-se em 4,2%, após 4% em maio. A inflação subjacente, que exclui frutas e vegetais e bens com preços administrados, aumentou igualmente. A manutenção das perspectivas da inflação em um dígito no médio prazo reflete essencialmente a estabilidade do metical e a tendência de manutenção dos preços internacionais de mercadorias. Para o médio prazo, excluindo o gás natural liquefeito, perspectiva-se um crescimento econômico moderado. No primeiro trimestre de 2025, estima-se que, excluindo o gás natural liquefeito, o produto interno bruto tenha contraído 4,9%, após 4,1% no trimestre anterior. Quando incluído o gás natural liquefeito, o PIB contraiu 3,9%, após 5,7% no trimestre
anterior. No médio prazo, antevê-se uma recuperação gradual da atividade econômica, excluindo a produção do gás natural liquefeito, favorecida em parte pela redução das taxas de juros e pelas perspectivas de implementação de projetos de gás e outros projetos em áreas estratégicas. A pressão sobre o endividamento público interno continua a agravar-se. A dívida interna, excluindo os contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades em mora, situa-se em 454,3 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 38,7 mil milhões em relação a dezembro de 2024. Perspectiva-se um aumento da fluidez no mercado cambial, com vista a impulsionar as vendas ao público. O Banco de Moçambique reduziu recentemente os limites de retenção diária de divisas adquiridas pelos bancos. Esta medida complementa a decisão do aumento da taxa mínima de conversão de receitas de exportação de 30% para 50%, o que implica maior disponibilidade e também maior acesso às divisas. Os riscos e incertezas associadas às projeções da inflação mantêm-se elevados. Destacam-se como prováveis fatores do aumento da inflação no médio prazo, primeiro, os impactos do agravamento da situação fiscal num contexto de crescentes desafios para a mobilização de recursos financeiros para o orçamento do Estado. Segundo, as incertezas quanto à velocidade da reposição da capacidade produtiva e da oferta de bens e serviços. Terceiro, e por último, os efeitos dos choques climáticos que têm estado permanentes e quase contínuos ano sobre ano. O CPMO continuará com o processo de normalização da taxa mínima no médio prazo. O ritmo e a magnitude continuarão a depender das perspectivas da inflação, bem como da avaliação dos riscos e incertezas subjacentes às projeções de médio prazo. A próxima reunião ordinária do CPMO está marcada para o dia 29 de setembro de 2025. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Vamos dar início à sessão de perguntas e respostas. Tal como tem sido, estão previstas até 3 rondas, com um máximo de 4 perguntas por ronda. Mais uma vez, solicitamos que as questões se restringam às deliberações anunciadas por Sua Excelência há pouco tempo. Ao colocar a sua pergunta, agradeço também que se identifique pelo nome e pelo órgão de comunicação social que representa. Está aberta a sessão de perguntas. Acho que o micro vai passar. Muito boa tarde. Boas tardes. Uma pergunta. Meu nome é Edson Arante, da TV Miramar. Sim. Tenho uma questão fora do que foi decidido do CPMO. Em relação a 2 questões. Uma está relacionada a essa questão das divisas. Ainda prevalecem as reclamações por parte dos empresários, entre outros atores, que dizem que ainda prevalece a escassez de divisas. Muito recentemente tivemos o Presidente da República a tirar, portanto, a culpa aos bancos comerciais, onde tivemos uma resposta oficial relativamente a este ponto. A outra questão tem a ver com os constantes avisos no mercado cambial que estão sendo emitidos pelo Banco de Moçambique, provavelmente nos últimos 6 meses, se não estiver equivocado. Queremos perceber se isso não estará relacionado a uma aparente depreciação do metical, ou o Banco de Moçambique não estará, de uma certa forma, a introduzir alguns instrumentos indiretos para evitar alguma depressão do metical. Obrigado. Obrigado. Mais, Hugo, TV Miramar, né?
Boa tarde, Elias Nhaca, Jornal Notícias. Eu tenho uma questão, está relacionada com o uso dos cartões para compras online. Houve avisos que circularam para os cidadãos. Eu gostava de ter uma explicação mais detalhada do Banco Central sobre o que estará a acontecer. Há uma restrição que está a verificar na compra de alguns produtos, mesmo que os volumes não sejam indicativos para uma comercialização, isto é, não sejam volumes expressivos. Então, tem-se verificado algumas plataformas, inclusive, pelo que soubemos, foram bloqueadas no território nacional. Então, foram bloqueadas. O quê? Algumas plataformas sim. de comercialização chegaram a ser bloqueadas. Então, gostava de ter uma explicação do Banco Central do que poderá estar acontecendo no mercado e o que poderá ter sido constatado para que ocorresse esse tipo de ações. Obrigado. Está bem? Sim, mas... Boa tarde. Aqui Boa tarde. Aqui Manuel Mucari, da agência Reuters. O senhor governador indicou alguns fatores externos que influenciaram na tomada de decisão por a CPMO este mês. Gostaria de saber se a questão das tarifas que tem dominante a atualidade mundial, tarifas anunciadas pelo Donald Trump, sim, se por algum acaso foram consideradas na tomada de uma decisão dessas, já que o mundo tende também a baixar muitas taxas de juros, ultimamente, as taxas diretórias. Está bem. A última? Sim. Boa tarde, Jaime Inácio, Grupo Soico. Bom, duas questões. A primeira tem a ver com uma situação que acontece desde 2005. O segundo... Desculpa, não percebi. A primeira questão tem a ver com uma questão que acontece desde 2005. Segundo o relatório do último banco, o relatório do banco 2024, olhando para a questão das opiniões, a opinião com reserva diz que o Estado não está a emitir os títulos da dívida a favor do Banco de Moçambique em questões de flutuação cambial, o que já gerou uma dívida de cerca de 115 mil milhões de meticais. Eu gostava de saber como é que o Banco de Moçambique está a encarar essa situação e até que ponto poderá ser grave a continuidade desta questão. A outra tem a ver com a questão da dívida que o Estado tem. O banco tem sempre feito estas recomendações e tem dito que a dívida também tem sido um peso, o que complica as relações comerciais com o exterior. Até que ponto, mais uma atualização da dívida, como é que o país fica nessa situação e qual é a situação, olhando mesmo para o peso da dívida que vem crescendo diariamente? Sim, está bem. Obrigado, colegas. Por favor, Excelência. Ok, vamos começar primeiro pela pergunta do colega Miramar. Questão de escassez de divisa, se as decisões e as medidas estão sendo tomadas pelo Banco de Moçambique sobre várias formas de regulamentação, avisos em alguns casos, tem a ver com o receio de uma possível depreciação da moeda. Bem, eu posso vos dar com toda a tranquilidade que este, de modo nenhum, é o assunto. Estamos tranquilos, a moeda tem estado a comportar-se. Tivemos um período, há uns 5 anos atrás, um período relativamente complicado, mas desde aí, vocês têm vindo a acompanhar, a nossa moeda tem se comportado de uma maneira relativamente estável, e é o que nós queremos, e isso tem sido importante e tem contribuído muito para o comportamento da inflação, que tem a ver com o poder de compra dos nossos cidadãos. Então, nós, como vocês veem, essas medidas, na realidade, estão lá como parte do nosso, os ingleses chamam toolkit, que é todo um aparato de instrumentos que o regulador deu ao Banco de Moçambique para acompanhar
os comportamentos de dois mercados importantes. Um é o mercado doméstico, que é conhecido pelo o mercado monetário interbancário, e o outro é o mercado de câmbio. Temos instrumentos. E temos que os calibrar quando a situação evolve e não tomamos as nossas medidas de uma maneira até preventiva, em antecipação. Acontece que pode correr o risco de se perder controle de muitas coisas, não é só inflação, de reserva, de tantas outras coisas. E parte de tomar estas medidas é para assegurar que o nosso sistema continue estável, que as variáveis continuem a comportar-se corretamente, a economia vai evoluindo. Quando vimos que há em antecipação que poderá haver possíveis desvios que poderão complicar o comportamento, para que depois não tenhamos que tomar medidas a impor o travão, nós vamos ajustando aos poucos. E essas medidas que foram tomadas hoje, no passado, o aumento das conversões, claro, fomos acompanhando. Havia necessidade de ajustar certos segmentos de liquidez. Eu repito, isso é muito importante. Uma coisa é a distribuição agregada da liquidez, se ela existe como um todo no nosso sistema, e a outra coisa é se está adequadamente distribuída entre os vários segmentos do país, entre os exportadores, entre os importadores, entre os investidores. Então, essas medidas que nós estamos a tomar, na realidade, não afetam o agregado, mas a distribuição de como é que essa liquidez se distribui entre os vários segmentos do nosso sistema. Então, é isso que nós estamos a tentar fazer. Quando questões como... É onde eu quero chegar. Quando questões que têm a ver com reserva, questões de fundos, digo, os fundamentos, taxa de câmbio, reserva, essas coisas, não dependem de medidas de ajuste de distribuição. Depende de maiores medidas, do ponto de vista de afetar o envelope, se há mais ou menos recursos no país ou no sistema como todo. Não tanto com a sua distribuição no tempo. Isso é muito importante vocês terem isso em mente. Essas medidas não são mais nada que ajustar daqui, tirar daqui certos recursos, pôr no outro e acompanhar melhor. Você pode ver que há um momento, o recurso pertence a vários segmentos de importação do nosso sistema. E há momentos que nós achamos que há necessidade, e dá-nos instrumentos o regulador, de tirar um pouco os recursos por essas medidas, desta área para esta, para melhorar o funcionamento daquele segmento. Então, é tudo isso. É por isso que temos vindo a dizer que é importante que tomemos medidas para reformar a nossa economia, é importante que tomemos medidas para diversificar a nossa economia, é importante que tomemos reformas para aumentar a produtividade da nossa economia, temos que fazer investimento, temos que melhorar o ambiente de negócio. Essas são as decisões que precisam de ser tomadas para podermos alavancar um maior crescimento, uma maior atividade, que vai trazer mais e mais disponibilidade de recursos para o país. Não sei se fui claro sobre isso, não sei se ajudei ou não, se não, tentarei de novo. Então é isso. O que é mais aqui? A outra, compras online e como é que é? Dissemos no passado, o Banco de Moçambique em si não impõe restrições no uso dos cartões de débito nem de crédito. Mas os bancos, nas suas relações com os seus clientes, tomam essas decisões. Vocês recordam que tinha havido decisões no passado, há um momento, que começaram a limitar a todos os clientes. Dissemos, não, já chegou-se ao entendimento que os bancos vão agir sobre os clientes que criam problemas no sistema. Agora, isto em si não sei o que quer dizer exatamente. O que eu aconselho quando há uma situação dessa, tem que perguntar ao banco. Porque não é geral. Eu estou seguro que não são todos os bancos que fazem isso. Cada banco tem o seu plano de negócios, tem o seu comportamento, tem os seus clientes, que tem um perfil de risco diferente, mesmo dentro da própria instituição, e vai ajustando. E há momentos que eles barram, há momentos que tiram, que não estão mais interessantes, fecham as contas, impedem certas operações
e, a certos momentos, até cancelam os cartões, dependendo do tipo de risco que os clientes apresentam para a integridade da instituição. Mas essa pergunta tem que ser feita aos bancos, porque é específica. Mas aqui, tarifas, vocês sabem, não é nada de novo. Já vemos falando, dissemos, as tarifas têm muito a ver criar essa incerteza global de como é que o comércio internacional funciona. O comércio internacional funcionou sobre certas regras, essa famosa globalização. Tomou-se medidas na base das tarifas, que agora, em vez de se falar de um modelo multilateral nas tarifas, começa a haver essas negociações bilaterais. Então, é uma coisa que não existe no nosso sistema internacional há décadas, há 40 ou 50 anos, talvez mais. Então, cria incertezas, maiores incertezas, que afetam decisões de investimento, que afeta a produção, essas coisas todas. Tem um impacto. Agora, a pergunta é específica, será que nós tomamos? Eu diria que hoje não, porque foi um assunto que se levantou no momento. Não é uma coisa nova hoje, que nós tenhamos que nos debruçar e dizer, ok, isto aqui, como é que... Ele já está embutido no nosso processo, nas nossas projeções, como uma parte dessas incertezas. Não temos incertezas crescentes hoje, porque não é nada de novo, não aconteceu nem o mês passado, e já está lá, e já estão... Então, não foi objeto de discussão neste CPMO. Não quer dizer que não seja relevante, mas que não é um assunto novo. É isso que queremos dizer. Mas, reserva, qual era a outra? Espera com a recente estudo, tive da dívida pública. Muito bem. Olha, esta pergunta, desculpa, não é que eu quero fugir dela. Vocês sabem, quem emite os títulos da dívida pública? Não somos nós. Quem desenha a estratégia de endividamento? Não somos nós. Então, vocês sabem quem perguntar. É aí que vocês têm que buscar a resposta a essa pergunta de como nós só podemos dar o que nós observamos de como a dívida se comporta, que o Estado tem uma dívida que é crescente, muito tem a ver com a dificuldade de poder ter recursos para o orçamento do Estado, por várias razões. Então, né? Agora, qual é a estratégia disso? E como é que isso se resolve? Essas coisas todas, tem que perguntar à outra parte. E eu mesmo, ligado a uma questão aqui que é ligado também a como é que o Estado lida com as contas do Banco de Moçambique, se vai ou não vai emitir títulos para lidar com isso. Também não é uma pergunta que nós devemos responder, porque não depende de nós. Então, tem que se fazer a outra parte. Se me pergunta, eu não sei. Porque não sou eu, não somos nós que devemos tomar uma decisão sobre isto. Então, é só para poder ajudar. De novo, o auditor fez notar esse aspecto, mas a resposta de como lidar com isso não pertence à casa. Acho que respondi a tudo. Se falhei alguma coisa, me desculpem. Podem, de novo, repetir. Está aí, diretor. Sim. Obrigado, Excelência. Vamos para mais uma ronda. Sim. Não vejo mãos levantadas. Há ou não há? Não. Podemos fechar? Está bem? Pronto, obrigado. Até setembro, né? Pronto, obrigado. Obrigado, Excelência, e a todos os parceiros da comunicação social pelas questões colocadas. Bom, chegamos assim ao fim da nossa conferência de imprensa. Informo que o comunicado oficial já foi distribuído aqui nesta sala e encontra-se também disponível no website do Banco de Moçambique. Conforme Sua Excelência já anunciou, a próxima sessão, tanto do órgão, vai ser no dia 29 de setembro de 2025.
Bom, chegado a este momento, anuncio a retirada de Sua Excelência, o Governador do Banco de Moçambique. Muito obrigado pela vossa presença e até a próxima oportunidade. Já está a caminho.